Olá, tudo bom? Aqui é Marisa Protizek e aqui é mais uma pintura em tela com tinta acrílica, feita de uma maneira assim, bem espontânea, bem gestual, para ser um quadro alegre, bem divertido. Vamos então ver como é que essa telinha foi feita? Bom, eu tenho aqui uma tela 40 por 40, já passado a cor base, cor terra, e vou espalhar um pouco de tinta preta com a ajuda da espátula. Assim fica bem mais rápido. Agora com o pincel aqui, olha, eu vou espalhar um pouquinho alguns lugares que eu quero, essa cor mais predominante. Às vezes eu lavo o pincel para tirar um pouquinho da cor que tá no pincel, para ajudar aqui a espalhar um pouco melhor. Com um paninho eu também trabalho um pouco, olha. Eu vou secar rapidamente e a gente volta. Olha, já tá seca. Eu coloquei algumas cores aqui, ó. Então, eu vou começar a espalhar essas cores pela minha tela. Começar a clarear um pouquinho com esse branco aqui, clarear um pouco, dar um pouquinho mais de... começar a dar vida pro quadro, né? E esse azul, quando a gente coloca em cima do preto, ele puxa bastante pro azul marinho. Mas rapidinho, com um pouquinho de branco, ele fica uma cor muito bonita. É o azul ultramar esse aqui, um azul que tem um pouquinho de vermelho na coloração dele. Ele é um azul lindo, nossa, ele dá uma delicadeza incrível para a pintura. Nessa primeira camada da pintura eu vou espalhando e vou experienciando as cores. Eu tenho assim alguma coisa já pré-concebida, mas algumas coisas que eu penso que vão ficar muito boas acabam não ficando, e aí eu vou usando essas camadas que eu já coloquei como uma base para as próximas e vou acertando. Tem assim uma ideia geral, mas eu deixo a pintura ir correndo. Olha, aqui ele já começa a ganhar um tanto de claridade, né? Essa camada terra, que eu gosto muito de passar embaixo, ela ajuda muito as cores que vão vir por cima não ficarem cores assim cruas. Elas ficam cores já bastante trabalhadas, porque muitas cores da tinta acrílica são extremamente transparentes, a maioria delas são muito transparentes.
O branco, não. Por exemplo, o branco, ele é uma cor bem opaca. Tudo que você passa o branco por cima, ele fecha qualquer transparência. Mas quando tem menos branco e mais cor em qualquer uma dessas colorações, ela fica transparente e recebe sempre uma recordação da tinta que está por baixo dela. Então, se por exemplo você pega um azul e passa em cima de uma camadinha amarela, você vai notar que ela vai ficar uma cor assim esverdeada. Olha, aqui eu estou tentando algumas pinceladas de efeito, assim, algumas dão certo, outras não. Mas se não dá, eu simplesmente passo por cima, apago. Se não ficou bacana, eu prefiro apagar. Se a pincelada saiu fora da intenção do quadro, do movimento que eu quero dar, eu apago e recomeço. Se essa aqui ficar legal, eu vou deixar, senão eu vou apagar também. Vou colocar agora uma cor bem alegre, um amarelo assim, perto do azul, fica muito bonito, dá muita vida. Principalmente se tem uma cor muito escura próxima, como essa cor, essa camadinha de preto que ficou aí por baixo, ela dá um destaque, né? Uma cor brilhante, fica muito bonito. Um pouquinho de laranja para contrastar aqui com o azul, que azul e laranja são cores complementares, dá um contraste bem interessante. E eu vou colocando, ó, aqui é aquilo que eu te falei, ó, se você coloca um pouquinho de azul em cima de um verde, ele vai dando aquele verdinho, um verdinho mais escuro aqui no caso, porque tem bastante azul e pouco amarelo. Olha, a primeira camada da tela tá bem exposta aqui já, quase que falta pouca coisa. Eu vou dar uma acertadinha aqui nessa beiradinha, que ela não ficou legal, ela tá muito clara. Às vezes é bom ter uma cor um pouquinho mais escura na bordinha, assim, pra chamar um pouquinho a vista mais para outras partes e não para a borda. A parte da borda, assim, só se tiver uma cor muito escura que ajude a puxar a vista para dentro, um caminho mesmo, senão é melhor deixar uma corzinha mais discreta. Esse pincel pequeno que eu estou usando também é um pincel da Condor, desses assim muito simples, extremamente baratinho. Todos esses pincéis aqui são muito baratinhos e eles são super duráveis. Se você compra um pincel desse e cuida dele, põe assim um paninho, se tiver, vai ficar muito tempo sem usar ele, assim, sei lá, 15 minutos sem passar ele na tela, ele não vai umedecer, então coloca ele, enrola num paninho úmido. Esses paninhos úmidos, eles são fantásticos, eles preservam o pincel. E se eu vejo que eu não vou usar mais o pincel, que já fiz a parte da pintura que eu ia usar aquela cor, qualquer coisa assim, aí eu já jogo dentro de um balde e deixo ele quieto lá, depois eu lavo tudo de uma vez. No final da pintura eu pego todos os tecidos e todos os pincéis, ponho de molho numa água com sabão e lavo tudo. Aí fica tudo sempre arrumadinho. Olha, aqui eu vou dar um pouquinho de contraste nessa parte central, que ela tá assim um pouquinho junta demais. Separar um pouco
essas pinceladas fazer um pouquinho mais de contraste aqui. Vou secar e a gente volta. Bom, eu sequei, tem alguns lugares que estão um pouquinho molhado, mas dá para trabalhar. Então aqui eu vou acrescentar um pouco de azul para começar a finalizar essa parte aqui da tela. E um pouco de amarelo para dar aquela alegria que essa telinha aqui, ela vai ser uma telinha bem alegre. Fazer aqui uma tonalidade mais esverdeada um pouco, misturar na própria tela um pouco de azul e amarelo. Dá um toque de luminosidade mais para essa parte da tela aqui, para ficar bem interessante.
Agora eu vou fazer aquele efeito que eu queria ter feito lá no começo. Dá mais uma acrescentada de amarelo. Vou colocar amarelo e azul para contrastar mais. Para acrescentar um pouquinho de luminosidade, vou pegar uma tinta aqui, ó, e vou dar uma salpicada aqui que ajuda a dar um pouquinho mais de movimento para a pintura. Eu vou secar novamente para dar mais uma camadinha de cores e a gente volta para finalizar. Olha, eu sequei, não tá totalmente seco, tudo isso aqui não tá assim absolutamente seco, mas dá para trabalhar bem. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou acrescentar alguma cor escura para dar um pouco mais ainda de volume. Como aqui eu não coloquei o vermelho, ele vai ser uma cor assim que vai ser bem-vinda em algumas partes. Só um pouquinho para não escurecer demais.
Com o paninho eu tiro o excesso. Aqui colocando em cima do azul cria uma tonalidade violeta, boa para dar um contraste. Vou usar uma tampinha aqui, olha, colocada um pouco de tinta só para dar um destaque em algumas partes aqui.
Olha, acho que tá legal assim, ficou bem dinâmica a pintura, bem gestual, um quadro assim bem energético, para alegrar o ambiente. Até a próxima então, tchauzinho!